abertas. E disse ter se sentido honrado com a declaração do presidente Lula, que o apontou como nome preparado para comandar o Estado. Lula esteve hoje aqui em Minas Gerais, esteve em Itabira, depois aqui em Belo Horizonte. A gente vai destacar essa agenda na sequência do Jornal da Itatiaia à noite. Mas, entre outras coisas, disse que Pacheco é o mais talhado para assumir a disputa do governo mineiro e avisou que não desistiu de tentar convencê-lo a aceitar a candidatura. Pacheco respondeu às declarações, afirmando que recebe o gesto com honra e que o apoio representa um reconhecimento ao trabalho que desempenha como parlamentar. Uma relação que pareceu que ficou distante, que esfriou, mas o presidente sempre manteve ali a esperança de tentar convencer e agora começou a falar publicamente. Parece que há uma reaproximação, hein? Pois é, Alan, o que o presidente Lula disse hoje em Minas Gerais, que não desistiu de Rodrigo Pacheco, na verdade é a repetição de uma fala de Edinho Silva, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que reuniu alguns dos principais jornalistas e colunistas do país aqui em Brasília durante esta semana e respondeu sobre várias questões relacionadas às eleições de 2026. E é claro, nós perguntamos sobre Minas Gerais. Ele disse duas coisas que podem ser destacadas. Uma delas é, não desistiu de Rodrigo Pacheco. De acordo com ele, se Pacheco voltar atrás e quiser permanecer na vida pública e conversar sobre a disputa ao governo de Minas, que o PT está de portas abertas. Caso contrário, caso Pacheco mantenha a sua decisão de encerrar a vida pública, segundo ele, um nome importante que poderia ser o candidato ao governo de Minas em 2026 é o de Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele citou também as prefeitas de Juiz de Fora, Margarida Salomão, que é do PT, e também Marília Campos, de Contagem, que é do Partido dos Trabalhadores, mas é pré-candidata ao Senado e não quer disputar o governo de Minas. E segundo Edinho Silva, independente de quem seja o candidato, Minas vai ter um palanque forte para o presidente Lula em 2026, que é candidato à reeleição. E agora, para fechar sempre, uma informação importante. Eu conversei com interlocutores do Rodrigo Pacheco ao longo desses dias todos, sempre converso, e a informação é de que em março Pacheco vai tomar sua decisão final, ou seja, se ele vai voltar atrás ou se ele vai manter essa ideia de sair da vida pública, em março nós saberemos. E essa resposta dele já é um indicativo de que ele não desistiu em definitivo da disputa ao governo do Estado. Então ele e Lula permanecem conversando. Alan. E aí, Mardélia, Edilene está trazendo essa informação importante, que em março vai sair uma decisão, são 3 meses, mas em março já vai faltar pouco tempo para a eleição. Até lá a esquerda em Minas fica em compasso de espera ou vai se movimentando de outra forma? Alan Passa, agora a gente tem um cenário que o presidente Lula precisa do Rodrigo Pacheco. Se vasculhando aí, não tem nomes fortes da esquerda para disputar o governo de Minas. E agora o presidente Lula pode ser, sim, que ele fez um aceno, uma tentativa de reaproximação, mas nesse momento, ficar sem Rodrigo Pacheco na disputa pelo governo de Minas é altamente prejudicial para o presidente Lula. Por quê? Ele fica sem palanque em Minas. Se ele não tem um nome forte na esquerda, não tem quem vai pôr um palanque forte para defender o nome do presidente Lula na tentativa da reeleição. Então ele pode estar pensando em Minas, mas também ele, claro, não está esquecendo dele próprio, ele está pensando na própria reeleição. Ficar sem nenhum nome é prejudicial. E, Alan Passo, por trás do político há também um ser humano, né? Visivelmente o Rodrigo Pacheco, pelo menos pelas manifestações, conversando com interlocutores, ele ficou chateado com o fato de não ter sido escolhido pelo presidente Lula para essa vaga na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Até acredito que há possibilidade de uma reaproximação, mas há uma mágoa aí, porque entre a esquerda, vários nomes da esquerda elogiaram o Pacheco durante vários momentos por manter ali um clima de harmonia em momentos tensos para a esquerda no Congresso Nacional. O Pacheco foi tido para vários nomes da esquerda como responsável por manter um momento de harmonia quando aconteceram os ataques no Congresso Nacional, não deixou que os projetos da anistia avançassem em alguns momentos, não entrou nessa situação de embates duros, de deixar se levar por aquele ambiente ali que a direita principalmente queria impor ao Congresso Nacional. Então ele manteve uma certa harmonia. O presidente Lula já o elogiou, já falou que ele foi um guardião da democracia em alguns momentos sensíveis, mas com todos esses elogios, ele não foi escolhido pelo presidente Lula para uma vaga no STF. Acho que há uma mágoa aí por parte do Pacheco e acredito que pode ocorrer uma aproximação, mas não vai ser muito fácil não, porque tem um detalhe, Alan, a política está nos detalhes, né? E essa nota, o que disse o Pacheco, foi dito em nota. Ele não estava presente em nenhuma das agendas do presidente Lula. Então a aproximação pode acontecer. Em Brasília, nota, né?
Pois é, então se tivesse tão próximo assim, ele estaria no palanque ao lado do presidente Lula. Acho que agora a missão é do Lula de tentar convencer o Pacheco, porque acho que há um distanciamento ainda por aí. Ô Pedro, a Edilene trouxe os detalhes das apurações, prazos, o Mardelli falou em detalhes e em mágoas. Dá para reconstruir essa ponte em definitivo, né? Essa ponte Brasília-Minas? Então vou aproveitar para trazer uma informação aqui também, Alan. Há uma frente ali dentro da bancada federal do PT, alguns representantes estaduais também, que estão responsáveis por essa missão de conversar ali com o Rodrigo Pacheco, de se reunir com ele, de tentar convencê-lo, traçar ali o mapa da mina, né, para que essa campanha seja bem sucedida. Mas, pelo menos até a última vez que eu tinha conversado a respeito desse assunto, ainda havia uma certa dificuldade de agenda com o senador Pacheco, né? Pacheco ainda não tinha recebido esse pessoal que eu disse da bancada federal. E assim, é um trabalho que está sendo feito dentro do PT, mas que ele tem diferentes frentes. A Edilene citou agora essa entrevista com o Edinho, essa fala do Edinho. O Edinho cita o Tadeu Martins, né, do MDB, que é um nome que já foi citado por outras fontes dentro do PT também e que é visto com muito bons olhos. Tadeu Martins é do norte de Minas, tem ali uma conversa mais franca ali com o povo, onde o PT geralmente é bem votado. Então, tem essa avaliação ali de que seja um bom candidato. O MDB está sendo ali a menina dos olhos do PT, caso não seja possível essa candidatura de Rodrigo Pacheco. Mas, assim, agora, para além de apuração, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse cenário, né, até março é um bom tempo, né? Na política, 2 dias é muita coisa, até março é uma eternidade. Então, é importante a gente perceber o que vai ser feito do nome de Pacheco nessas pesquisas eleitorais. Se o nome dele realmente vai decolar, se vai mostrar ali uma musculatura para bater de frente com os demais candidatos que estão ali também patinando, né? Ninguém de fato disparou. Acho que, se não me engano, o Cleitinho apareceu bem essa semana nas pesquisas, mas também não está 100% confirmado que vai disputar o governo de Minas. Então, vai depender muito desse feeling da população. Se o Pacheco não tiver muito bem nessas pesquisas, já tem outros nomes ali dentro do PT. A Edilene citou a Margarida Salomão, há um trabalho ali para que ela seja candidata. Marília Campos não está nem um pouquinho disposta, ela realmente quer o Senado, mas ainda fala-se muito do nome dela. Então, tem alguns nomes ali, porque o PT está ensaiando, de repente, se até março tiver aí um bom número, tiver aí disputando de forma mais firme, né, essa disputa pelo governo de Minas, pode ser que a gente tenha um outro nome e aí não seja nem preciso esperar o Pacheco, mas tudo vai depender do que o povo mineiro quer, né, se está de fato disposto a dar esse palco pro Pacheco aqui em Minas ou se, enfim, vai preferir outro candidato.